Quem mora no interior sabe que as noites podem ser longas e cheias de mistérios. Por aqui não era diferente. Lembro bem das noites que passávamos no quintal, eu e meus compadres, tomando uma cachaça e jogando conversa fora, com o chão de barro refletindo o brilho da lua. Era um tempo bom, mas teve uma noite que tudo mudou. Era quaresma e, como de costume, nós estávamos reunidos bebendo uma cervejinha, quando um de meus compadres sugeriu algo que até hoje me arrependo de ter aceitado: pescar. Rapaz, na quaresma não pode beber, imagina pescar, disse meu compadre. Eu, teimoso, ri e disse: deixa de bobagem, vamos logo. E assim fomos. Partimos no início da noite, caminhando pelas trilhas de areia até chegar à beira de um rio. Tudo parecia tranquilo até ouvirmos algo que fez a bebida desaparecer do meu corpo na mesma hora. Passos, muitos passos. Quando olhamos, vimos um cortejo de gente, umas 10 ou 15 figuras carregando velas. Mas não era um cortejo normal, eles traziam algo enrolado numa rede como se fosse um corpo. O frio na espinha foi imediato. Naquela época, quando não havia caixão, os mortos eram enrolados em redes. Mas nunca se fazia enterro à noite, nunca. Nos escondemos no mato, agachados, e enquanto o cortejo passava, meu sangue gelou. As mãos que seguravam as velas não tinham pele, apenas ossos. Fiquei paralisado, sem saber se o que eu via era real ou uma alucinação. Meu compadre cutucava meu braço, mas eu não conseguia reagir. O cortejo passou por nós, como se não existíssemos, como se os mortos estivessem voltando para ajustar contas. Quando tudo acabou, corremos. Corremos sem olhar para trás, com o coração disparado e a certeza de que havíamos presenciado algo do outro mundo. Depois daquela noite, nunca mais me aventurei em época de quaresma. Nunca peça café no sertão ao cair da noite. O bicho-homem está à espreita. Vocês já ouviram falar do bicho-homem? Ah, prestem bastante atenção nessa história que vou contar, porque é de arrepiar até a alma. Lá nas redondezas de Icó, no Ceará, contam histórias antigas sobre o bicho-homem. Uma criatura enigmática, metade homem, metade fera, que adora pregar peças em viajantes incautos. Dizem que ele surge nas noites escuras, quando a lua se esconde, disfarçado como uma pessoa comum. Mas tem um detalhe: o olhar dele é de fera, predador. Esse bicho tem um gosto peculiar, é apaixonado por café. E aí está o perigo. Quem pedir café ao anoitecer corre o risco de topar com essa criatura. E se não for ágil, acaba virando mais uma de suas vítimas. Vou te contar um caso que aconteceu com um conhecido meu, o Luíso Sonso, homem de coração bondoso, trabalhador, que morava na roça. Mas um dia ele cometeu o erro fatal de pedir café na hora errada. Era uma noite escura e Luíso estava voltando para casa depois de um longo dia de labuta no campo. O caminho era solitário e ele sentia a fome apertando. Quando viu uma luz fraca saindo de uma cabana no meio da mata, decidiu parar para pedir algo de comer e um café para aquecer o corpo. "Boa noite, tem alguém aí?", chamou Luíso, batendo na porta. A porta se abriu lentamente, revelando um homem estranho, com olhos que brilhavam no escuro. "Boa noite, amigo. Entre, vou preparar um café para você", respondeu o homem, com uma voz rouca e estranha. Luíso, cansado e com fome, entrou e se sentou. O homem estranho colocou a chaleira no fogo e começou a preparar o café. Enquanto observava a cabana ao redor, Luíso notou algo esquisito. As sombras pareciam dançar de maneira sinistra e o ar dentro do lugar estava mais pesado. "Então, amigo, está sozinho por aqui?", perguntou Luíso, tentando puxar assunto. "Sim, sozinho", respondeu o homem, sem tirar os olhos do fogo. Quando o café ficou pronto, o homem serviu uma xícara para Luíso. Ao pegar a xícara, ele notou que as mãos do homem eram cobertas por uma camada fina de pelos, e as unhas eram compridas e afiadas. O coração de Luíso disparou. "Que mãos são essas?", pensou, sentindo um arrepio subir pela espinha. Enquanto tomava o café,
Luísio sentiu algo errado. O gosto era amargo, diferente do normal. Quando olhou de novo para o homem, percebeu que os olhos dele brilhavam ainda mais intensamente. Meu Deus, tocara a cara com o bicho-homem, pensou Luísio, levantando-se de repente. Sem pensar duas vezes, ele correu da cabana, sem olhar para trás. O bicho-homem soltou um urro feroz e começou a perseguir Luísio pela mata. O coração de Luísio parecia que ia saltar pela boca, mas ele corria como nunca, desviando de galhos e pulando troncos. Quando finalmente avistou as luzes da vila, Luísio acelerou ainda mais o passo e, ao chegar, bateu desesperadamente na porta da igreja. O padre Zé Cervejo abriu a porta e, ao ver o pavor nos olhos de Luísio, rapidamente o deixou entrar. Desde aquela noite, Luísio nunca mais ousou pedir café ao anoitecer, e sua história virou um alerta para todos em Icó. Então, meu povo, fiquem espertos. Se estiverem pelo sertão ao anoitecer, pensem bem antes de pedir café. Pode ser que você dê de cara com o bicho-homem. E quem avisa, amigo é. Cuidado ao caminhar sozinho pelas serras à noite. Se você ouvir passos pesados e um rosnado ao longe, corra. O cão da serra pode estar te caçando. Nas profundezas da escuridão das serras do interior de Quixadá, no Ceará, muitos falam sobre o cão da serra, uma criatura terrível com olhos que brilham como fogo nas sombras. Ele é um monstro gigantesco, com presas afiadas e uma pelagem negra tão densa quanto a própria noite. Dizem que ele é fruto de uma maldição antiga, lançada por um homem condenado injustamente, que jurou vingança contra qualquer um que ousasse cruzar seu caminho. Numa dessas noites sem lua, Casus Baio, um homem destemido e cético, decidiu desafiar a lenda. Ele ria das histórias contadas pelos mais velhos, achando que não passavam de superstição. Mas à medida que avançava pela trilha da Serra Escura, uma estranha frieza começou a tomar conta do ar, e um silêncio assustador envolveu o lugar, como se a própria natureza temesse o que estava por vir. Foi então que Casus ouviu passos pesados e lentos, como se algo muito maior que ele estivesse se aproximando. O coração acelerou. Ele parou e olhou ao redor, tentando se convencer de que era apenas o vento ou um animal qualquer. Mas não era. Naquele instante, 2 olhos vermelhos surgiram à distância, brilhando no meio da escuridão. O medo foi instantâneo, congelando-o no lugar. Os olhos estavam fixos nele, e com um rosnado baixo, mas ameaçador, a criatura saiu das sombras. O cão da serra era ainda mais terrível do que as histórias diziam. Sua pele negra parecia absorver a luz, e o cheiro de enxofre o cercava. O monstro rosnava, suas presas à mostra, e então correu na direção de Casus com uma velocidade inacreditável. O jovem tentou fugir, mas o cão era rápido demais. Sentiu o hálito quente da fera em sua nuca enquanto corria desesperado. Seu grito de pavor ecoou pelas serras, mas ninguém estava lá para ouvi-lo. Casus Baio tropeçou e caiu, sentindo a morte se aproximar em forma de dentes afiados. Seu corpo nunca foi encontrado, mas a maldição se tornou ainda mais forte. Dizem que agora Casus Baio se juntou à criatura como um aviso para todos aqueles que ousarem caminhar pelas serras de Quixadá à noite. Então, cuidado, nunca ria das lendas e respeite as histórias dos antigos. O cão da serra está à espreita, esperando por sua próxima vítima, e ele pode estar mais perto do que você imagina.